A reflexão da palavra, da oferta, dos dízimos que a Yuri trouxe para nós é tremenda, porque eu lembro que a palavra de Deus para esse ano de 2020 para nós foi nós tomarmos cuidado com aquilo que nós trazemos no altar para não sujar o altar de Deus. E a Bíblia fala que Noé trouxe o mais limpo possível, ele preparou as coisas mais limpas, as coisas puras. Amém? Então que realmente nós possamos fazer isso de hoje em diante, com seriedade, com compromisso, trazendo para o Senhor as coisas mais puras e mais limpas que nós temos. Amém? Quero fazer uma oração antes de começarmos, para Deus estar abençoando e trazendo entendimento à nossa mente da palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar vida em abundância para nós. Eu abençoo todos aqueles que estão aqui, ó Deus, presenciando esse culto, para receber do Senhor o que o Senhor tem de melhor. Eu abençoo aquele que está me assistindo em casa nesse momento, Deus, pelo canal do YouTube, do Facebook, que o Senhor realmente abençoe, Senhor, cada uma dessas pessoas que tem sede de Ti, que tem desejo e vontade de experimentar ainda mais do Senhor. Que a palavra nessa noite realmente seja um divisor de água para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como você tem administrado o seu tempo? Porque o título da nossa palavra hoje é Sem Tempo para Deus. Então, como nós temos administrado o nosso tempo? Você saberia me dizer a rotina sua diária, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Talvez você me diz assim: pastor, o meu tempo é muito corrido, não tenho tempo para nada, levanto pela manhã e já saio correndo para o trabalho, já passo o dia no trabalho, um trabalho muito difícil, muito corrido, e quando eu vejo já acabou o dia, e eu chego em casa tarde, mal dá tempo de jantar, ficar ali um pouquinho e já dormir, porque no outro dia a coisa pega de novo. Então talvez você possa dizer assim: pastor, eu não tenho tempo nem para minha família mais, eu não tenho tempo mais para os meus filhos, para os meus pais, eu não tenho tempo para minha esposa, para o meu marido. Pastor, o senhor acredita que a minha vida é só trabalhar e ir para o culto, ir para a igreja, trabalhar, ir para a célula, e trabalhar, e aí você diz assim: pastor, eu acho que do jeito que estão as coisas, eu vou ter que dar um tempo em alguma coisa. E o que você acha que é a primeira coisa que a pessoa sacrifica no tempo? O que é? A igreja, a obra de Deus. A primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa: olha, eu não vou conseguir ir na igreja mais, pastor, não vou conseguir fazer a obra, porque eu não estou tendo mais tempo para nada. Como se a igreja, como se o ministério, como se as coisas de Deus, a obra, fosse o grande vilão na vida dele, no tempo da vida dele. E a primeira coisa que nós pensamos é dar um tempo às coisas de Deus. A verdade é essa. Eu quero que você abra a tua Bíblia nesse momento em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler 3 versículos, 19, 20 e 21. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21 é um texto muito conhecido, que diz assim, versículo 19: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Até aqui. Querido, a minha rotina pessoal, diária, é a seguinte: eu levanto pela manhã, por volta de 5 horas, 5:10 da manhã,
todos os dias. E eu tenho um tempinho rápido, preparamos um café ali rapidamente. E quando dá 5h45, 5h40 da manhã, eu entro para o meu quarto de guerra e eu fico até às 7h30 ali. Até às 7h30. Ali eu tenho um tempo de estudo da Bíblia, eu tenho um tempo de adoração, eu tenho um tempo de oração, oro pela igreja, por vocês, pela minha família, cubro a minha casa, a minha mãe, os meus irmãos, oro pela família. E ali eu tenho um tempo de qualidade com Deus, eu tenho um tempo de intimidade com Deus. Essa é a minha rotina diária, todos os dias sem exceção. A não ser que no domingo, um pouquinho mais tarde, mas no domingo também eu tenho esse tempo. Porque eu entendo que se eu deixar esse tempo para mais tarde, eu não vou conseguir ter um tempo de qualidade com Deus. Eu não sei qual é o seu momento para Deus. Eu não sei quanto tempo você tem para Deus. É entre você e Ele. Mas eu sei que a minha rotina de vida, corrida também, como de todos, se eu deixar para ter um tempo com Deus, depois eu corro o risco de não ter esse tempo com Deus e perder um dia sem entrar na presença de Deus, porque será um dia perdido para mim. O dia que eu não tiro um tempo para Deus é um dia que para mim não teve sentido. Isso para mim, uma rotina pessoal. Mas aí você pode dizer assim, pastor, mas a palavra de Deus diz que se eu não cuidar da minha casa, como eu poderei cuidar da casa de Deus? É verdade, a Bíblia diz isso, com certeza. Se você não cuida da sua própria casa, como pode cuidar da casa de Deus? Mas muitas pessoas não entendem esse texto da maneira que tem que ser entendido, e a Bíblia diz que as pessoas perecem, o povo perece por falta de entendimento, e não entendemos bem essa palavra da maneira que tem que ser entendida. E aí lemos esse texto e dizemos assim, pastor, olha, eu entendi agora que eu sinto muito, eu tenho muito tristeza em dizer que realmente eu vou ter que tirar um tempo. Eu vou ter que tirar um tempo da igreja, eu vou ter que dar um tempo da igreja, eu vou ter que dar um tempo do ministério, da obra, porque a palavra diz que eu preciso cuidar primeiramente da minha casa. A palavra diz que eu preciso cuidar da minha casa, então eu preciso dar um tempo para as coisas de Deus, principalmente. Mas muitos dizem assim, olha, mas eu não vou afastar de Deus, pastor. Eu não vou afastar de Deus. Eu vou dar um tempo, mas eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar buscando o Senhor. E aí o que acontece? Ele dá um tempo para as coisas de Deus, dá um tempo para a igreja, dá um tempo para a célula, dá um tempo na obra, no ministério. E aí aquele tempo vai se arrastando por tanto tempo que quando ele percebe, ele está dando um tempo de Deus. Verdade ou mentira? Verdade. Quando ele percebe, ele está dando um tempo para Deus. Essa é a verdade. E aí você diz assim, ah não pastor, mas eu estou firme, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou fazendo em casa. E aí você encontra pessoas, como há pouco tempo encontrei umas pessoas, e as pessoas dizem assim, olha, eu não estou realmente afastado de Deus. Mas aí você começa a conversar com essa pessoa e você percebe que a linguagem de Emanuel já fugiu dos lábios dele. A linguagem de Emanuel já não está mais na vida dele. Ele já tem uma linguagem chula, já tem palavreados chulos nos lábios, que você percebe que ele não está mais buscando a Deus da maneira que ele buscava. Você percebe que aquele dar um tempo para cuidar da família, ele não cuidou da família e ainda se afastou de Deus. Porque eu acho muita hipocrisia quando a gente diz, olha, eu preciso dar um tempo das coisas de Deus para cuidar da minha família. Querido, a nossa família não atrapalha o nosso tempo com Deus. A minha família não atrapalha. Eu tenho 20 anos na igreja, eu nunca dei um tempo para Deus, para as coisas, para a obra, para o ministério, para cuidar do meu povo. E eu respeito aquelas pessoas que dizem, olha, eu preciso cuidar da minha família, e realmente vão e cuida da família, e tem um tempo ali para a família, e restaura a família e volta, e tem um tempo com Deus verdadeiro, mas isso são raros. Uma grande maioria vão, e só aqueles que passaram por tudo isso sabem como é difícil a volta daqueles que deram tempo.
É muito difícil, muito. Versículo 19 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Querido, qual tem sido o nosso maior tesouro? O que eu tenho valorizado mais na minha vida? Para pensar. O que você tem valorizado mais na tua vida? O seu trabalho? Os seus bens materiais? Ou a sua família? Isso sem contar o pecado lá fora. Eu não estou falando disso, estou falando daquilo que vem e nos rouba a presença de Deus de maneira sutil. Não estou dizendo aqueles que se desviam completamente dos caminhos do Senhor e passam a cometer pecados à torta e à direita. Não, estou dizendo aquilo que vem para roubar de maneira sutil a presença de Deus de nós. Então, o que tem sido a influência a dar um tempo nas coisas de Deus para nós? O que tem sido para você? Pensa aí com você. O que tem influenciado você a dar um tempo? Talvez você diz assim: não, pastor, o trabalho. Realmente o trabalho tem roubado muito meu tempo. Então o trabalho tem me feito dar um tempo às coisas de Deus. Lucas 10, a partir do verso 42, conta a passagem de Marta e Maria, que quando Jesus estava ali na presença delas, Marta então começa a fazer coisas e trabalhar e correr atrás de tudo e fazer as coisas, e Jesus tem que olhar para Marta e dizer: Marta, Marta, ei, vem cá, para com tudo isso, para. Marta, eu estou aqui na sua presença. Marta, para tudo. Você está muito afobada, com muitos afazeres, muita correria, e uma coisa é importante, e Maria escolheu a melhor parte. O Senhor está dizendo para você abandonar o seu emprego, pedir as contas para ficar só ali, curvado diante dele ou adorando. Não é isso. Ele está dizendo que o seu trabalho não pode impedir o seu tempo com ele. Não pode. De repente você diz assim: o que está atrapalhando, influenciando no meu tempo é os meus bens materiais, o meu patrimônio. Aquilo que eu tenho que correr atrás, eu não posso perder isso. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar com os meus recursos, com o meu dinheiro para ganhar mais. E isso ele fala aqui no versículo 19 para nós: para não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ele fala aqui, com isso ele está dizendo que eu não posso ter uma vida financeira boa. Com isso ele está dizendo que eu não posso ter bens materiais. Não. Ele está dizendo que os meus bens materiais, a minha prosperidade, sabe, isso não deve atrapalhar o meu tempo com ele. Eu tenho que saber cuidar dos meus bens e não atrapalhar o tempo com ele. A família, talvez você diz: a família. Ele fala, lá no livro de Mateus 10, em diante, capítulo 10, ele fala que aquele que ama mais os seus pais ou seus filhos, as coisas mais do que ele, não é digno dele. E com isso ele está dizendo que você deve abandonar a sua família, abandonar os seus filhos, abandonar aquelas pessoas que estão do seu lado para servi-lo. Não, ele está dizendo que a sua família não pode ser um empecilho para você ter um tempo com ele. Nossa família não pode ser algo que vai impedir ou que vai fazer com que eu dê um tempo nas coisas do Senhor. Amém ou não? Isso nós temos que entender. O versículo 20 diz: mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam, não arrombam e nem furtam. Muitos leem esse texto, acumulem tesouro no céu, e já pensa assim: já está pedindo dinheiro, já está pedindo dinheiro para a igreja, já está pedindo dinheiro para Deus, já está pedindo meu dinheiro. E não é isso que a palavra está dizendo. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra está dizendo, querido, que se o meu trabalho, se aquilo que eu faço para ganhar o dinheiro, se o meu trabalho
for um empecilho para servir a Deus, se o meu trabalho não glorificar a Deus, eu corro sérios riscos em perdê-lo. Ele está dizendo aqui também que se os meus bens, se o meu patrimônio não for para glorificar a Deus, eu corro sérios riscos em perdê-lo. E nós temos que entender isso. E se a minha família não for para glorificar a Deus, eu corro sérios riscos em perdê-la. Então, tudo aquilo que vem para aquele que serve a Deus, para aquele que ama a Deus verdadeiramente, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, precisa ser para glorificar o Senhor. Precisa ser para glorificar a Deus. Nós temos que entender isso. Nós não fazemos nada nessa terra que não seja para glorificar a Deus. O seu trabalho tem que ser um instrumento, uma ferramenta para glorificar e ganhar vidas para o Senhor. Os meus bens precisa ser algo que eu invisto em Deus, abençoando pessoas e glorificando a Deus através daquilo que Ele me deu, de prosperidade, seja financeira e seja qualquer outra prosperidade. A minha família é a mesma coisa. A minha família vai glorificar a Deus quando as pessoas olham para a minha família e dizem: poxa, eu gostaria de ter uma família como essa. Poxa, essa família é um exemplo para mim. Você pode olhar para Deus agora e dizer assim: eu sou um exemplo, juntamente com a minha família, eu sou um exemplo para as outras famílias. Você pode dizer assim: olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? Porque se você disser: não, eu não posso dizer isso, pastor, a tua vida não está sendo para glorificar a Deus. E nós temos que usar tudo aquilo que nós temos para glorificar o nome do Senhor. O versículo 21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O texto está dizendo que o nosso tesouro é o abrigo do nosso coração. O nosso tesouro, ele é o abrigo do nosso coração. Amado, o nosso coração, ele deveria estar 100% em Deus. Mas a verdade é que em muitas situações ele está 100% em nosso tesouro. Por isso a Bíblia diz: coloque o seu tesouro em Deus, coloque o seu tesouro no céu, leve o seu tesouro para Deus, porque se o teu tesouro for Deus, o seu coração irá junto. E o seu coração estará em Deus quando o seu tesouro estiver em Deus. E nós precisamos entender isso. Levar o nosso tesouro ao céu, a Bíblia está dizendo para mim e para você: junte tesouro no céu. No céu aonde? Junto com Deus, do lado dele. Faça de Deus o seu tesouro, porque fazendo de Deus o seu tesouro, o seu coração vai estar 100% em Deus, que é o seu tesouro. É isso que a Bíblia está nos revelando, e nós precisamos entender isso, porque entendendo desta forma, a minha vida, o meu tesouro glorificará a Deus. E é isso que Deus espera, que eu não tenha mais tempo para outras coisas do que para Ele. Temos que entender isso. O nosso coração, a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Nosso coração tem que estar em Deus, porque aí há vida em nós. Aí nós glorificaremos o nome do Senhor pelo nosso coração. Amém ou não? Como estamos administrando o nosso tempo? De que forma você está administrando o seu tempo, amado? De que forma? Pensa em Deus. Qual é o tempo que você tem para Deus durante o dia? Responda para você e para Ele. De repente você fala: não, pastor, eu tenho tempo. Amém, temos que ter mesmo. Somos cristãos, somos servos do Senhor, somos adoradores do Senhor, precisamos ter realmente um tempo com Ele. Mas o fato é que muitos não têm um tempo de qualidade com Deus e ainda quer dar um tempo.
É o que eu disse agora há pouco. Talvez você fale, olha, eu preciso dar um tempo porque eu preciso cuidar de outras coisas. Você dá um tempo, não cuida de outras coisas, ainda perde a presença do nosso Deus. Nós precisamos entender isso muito. Amado, nós temos 2 reuniões por semana. Somente 2. Temos a nossa reunião de culto, um culto de celebração aos domingos, como esse que nós estamos tendo agora. E temos uma reunião de cela na quarta-feira. E eu vou dizer para você que é triste dizer, mas muitos são aqueles que o único tempo com Deus que eles têm é o domingo no culto de celebração e na quarta-feira na cela, se forem frequentes a essas reuniões. O restante da semana, ele vai agregando coisas, eles vão agregando coisas, colocando coisas na vida, no seu tempo, que vai empurrando a presença de Deus, que vai retirando Deus, que vai tirando, que vai deixando para um lado, que vai retirando, até perdermos completamente o contato e deixar de lado o tempo precioso que nós deveríamos ter com Deus. Amém ou não? E aí quando nós vamos colocando coisas no lugar, até o culto de domingo e de quarta passa a ser uma pedra no nosso sapato. Verdade ou mentira? Passa a ser. E aí ele começa a dar um tempo até aos cultos de domingo e quarta-feira, mesmo não sendo frequente a igreja, passa a dar um tempo, porque aquilo está atrapalhando alguma coisa importante na sua vida. Essa é a verdade. Precisamos aprender a priorizar Deus. A verdade é essa. Temos que priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Eu já falei muito isso aqui. Não é o fato de estarmos participando de cultos na igreja que isso quer dizer que nós estamos vivendo uma vida plena com Deus e tendo um tempo de qualidade precioso com Ele. Porque às vezes ainda tem que vem aos cultos, mas não tem um tempo com Deus. Estão aqui, mas não estão. Precisamos reavaliar a nossa vida. Às vezes nós até lembramos de Deus, às vezes não, lembramos muito de Deus. E às vezes nós lembramos de Deus da seguinte forma: eu estou enfermo, eu estou doente, eu preciso de Deus. Alguém da família, um filho, a mãe, a esposa, não importa, alguém caiu doente, você precisa de Deus. E você ora e você busca. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu relacionamento dentro de casa. E aí você clama desesperadamente a Deus, e você diz: pastor, eu estou clamando, eu estou buscando a Deus, eu estou pedindo, eu estou, desesperado, mas pastor, parece que Deus não me ouve. Você já ouviu isso? Já falou isso? Já pensou isso? Já sentiu isso? Parece que Deus não me ouve, pastor. Eu falo com Ele, eu estou buscando, eu estou clamando, mas nada resolve. Parece que Deus não está ouvindo. Por que será? Por que será que Deus não está me ouvindo? O Senhor sente saudades de nós. Muitos não têm mais o mesmo tempo que tinha com Deus hoje. Muitos não têm mais o mesmo relacionamento que tinha há algum tempo atrás, hoje com Deus. E aí, ao invés de pensar que Deus tem roubado as coisas de Deus, o ministério, a participação na igreja, tem roubado o tempo dele, ele precisa entender que o tempo é que tem roubado a presença de Deus da vida dele. Se nós entendêssemos dessa forma. Eu disse aqui uma vez: você não dá um presente ruim, que não presta, um presente quebrado, uma coisa destruída, você chega para a pessoa que você ama e joga esse presente ali e fala: olha, toma isso aqui e se vira com esse presente. A gente não faz isso para as pessoas. Então, para Deus nós precisamos entregar um tempo de qualidade. E quando eu digo um tempo de qualidade, você não precisa ficar ali na presença de Deus 1h45, 2 horas, como muitas vezes eu fico. Não estou dizendo isso. Mas pouco tempo de qualidade vale muito mais do que muito tempo sem qualidade alguma. O que Deus quer é a nossa preferência.
A nossa exclusividade, nem não é a preferência, é a nossa exclusividade. Deus busca a exclusividade do cristão. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, a sua presença. Que as outras coisas, os seus bens, o seu trabalho, a sua família, quem sustenta é Ele. Quem abençoa é Ele. Nós precisamos de estreitar o nosso relacionamento com Deus ao invés de dar um tempo. Amado, é muito mais fácil você ouvir a voz de um amigo íntimo seu, entender a voz, compreender a voz de um amigo íntimo seu, do que a voz de um estranho. Sim ou não? Muito melhor. Então com Deus é a mesma coisa. Estreita essa amizade com Jesus Cristo, que vai ser fácil para você ouvir a sua voz. Você vai conseguir interagir com Cristo se você for amigo dele. Se você for amigo do Espírito Santo, você vai ter sensibilidade e vai ter gosto e prazer em tirar um tempo de qualidade com Ele. É muito bom ter um tempo de qualidade com Cristo. Jesus sente saudade de nós. Nós precisamos ter um tempo reservado só para Ele. Precisamos entender isso, para nós sermos um cristão completo. Não um cristão perfeito, mas um cristão completo. Precisamos entender isso. Amado, como é bom entrar ao nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e sentir a presença do Senhor em particular. Não tem preço você entrar para o seu quarto, fechar a porta, cair de joelhos diante do Senhor e dizer: Abba, Pai, eu estou aqui, não tem ninguém me vendo. Eu não preciso levantar as mãos para o meu irmão ver, para o meu pastor ver, para o meu líder ver. Eu não preciso tentar atrair, forçar a presença do Senhor, que estou sentindo a presença do Senhor, porque não tem ninguém me vendo a não ser o Senhor. Aqui eu posso ser eu mesmo. Fechando a porta do meu quarto, o Senhor vem, porque ali está você sem máscara. E é isso que Ele precisa de nós, um tempo verdadeiro, um tempo de qualidade. O Senhor, Ele quer um tempo de qualidade com você. Ele sente saudades daquele tempo de qualidade que você tirava na presença dEle. Que você entrava para o teu quarto, prostrava ali e perdia a noção do tempo. Que você chorava na presença dEle. Que você chorava porque estava na presença dEle, porque a presença dEle te constrangia. E você chorava porque estava na presença do Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Emanuel. Onde foi parar esse tempo? Porque eu não restauro esse tempo? Porque eu não tenho mais tempo. Sinto muito, Deus, mas eu não tenho mais tempo para fazer isso. Eu não tenho mais tempo para tirar um tempo para o Senhor. Eu sinto muito. E muitos não falam, mas a resposta lá dentro do coração é essa: ah, pastor, não tenho mais tempo, eu não consigo mais. Que horas eu vou fazer isso, pastor? Se eu levanto de manhã, vou trabalhar e chego à noite cansado, que hora que eu vou fazer isso? Amado, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Precisamos, com certeza. Precisamos entender que estar na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias lá fora, um dia na presença do Senhor. Um tempo de qualidade com Ele. Nós precisamos voltar, a Bíblia diz isso: volte às práticas do primeiro amor. E Ele diz claramente: volta às práticas, ou seja, volte a fazer as coisas que você fazia, para que isso gere no seu coração esse amor novamente. Tem pessoas que dizem: ah, meu primeiro amor, como eu tenho saudade do meu primeiro amor. Querido, o primeiro amor está aí com você. O primeiro amor ainda está queimando em meu coração. O primeiro amor precisa estar queimando em meu coração. O problema é que nós deixamos de lado. O problema é que nós colocamos muitas coisas, muitos afazeres no lugar deste primeiro amor. Mas o primeiro amor está aí. Se você disser, dar um basta às coisas que têm roubado Deus de você.
você vai voltar a sentir esse primeiro amor, vai ter esse contato íntimo com Deus novamente. E é isso que Ele espera, é isso que Ele busca de mim e de você. Você que está aqui, nesse momento agora, que está me assistindo aí em casa, coloque a sua mente nesse momento, leva nesse momento espiritualmente agora, o seu tesouro lá para o céu. Coloque em Deus, diz para Ele assim: olha Deus, o Senhor a partir de hoje é o meu tesouro. Tudo que eu tenho eu vou juntar no Senhor. Tudo de melhor que eu tenho, tudo de mais precioso para mim, eu vou colocar no Senhor, no céu. Porque a partir de hoje o meu coração vai estar em Ti, Senhor, que é o meu tesouro. A partir de hoje eu não aceito mais passar um dia, perder um dia da minha vida, sem ter um tempo com o Senhor. Sem entrar na Tua presença, que seja por alguns minutos, e poder sentir o calor do Seu abraço, poder sentir o fogo de Deus descendo, poder sentir a presença de Deus. Querido, isso é muito rico, não tem preço. Não tem preço. Você experimentar a presença de Deus, você nunca mais quer sair dela. Nunca mais. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem de Moisés, que Moisés diz para Deus: Senhor, eu preciso ver a Tua presença. Eu preciso, Senhor, eu clamo, a minha alma anseia, eu tenho necessidade. Eu Te sirvo há tanto tempo, Senhor, mas eu quero ter o prazer da Tua presença. E Deus diz: olha, não pode. Porque se você ver a minha presença, você morre, você não consegue, você não tem condições. E Ele diz: mas eu quero. Ele diz: olha, então, fica olhando aqui na fresta dessa fenda dessa pedra, dessa rocha, que eu vou passar por trás dela e você vai ver a minha glória. Oh, aleluias. Xeriandalabalanaias. Você vai ver a minha glória. Então ele ficou ali, que ele não piscava, ele não tirava os olhos daquela fenda, ele não tirava os olhos, por um segundo ele falava: eu não vou perder essa oportunidade de estar em contato com o meu Deus. E a Bíblia diz que ele passa então, e Moisés tem uma fração de segundo, ele fica cego, ele perde a noção de tudo, porque a glória de Deus foi tanta por uma fresta, por uma fenda da rocha. Imagina que hoje, pela graça, nós temos a presença do Senhor conosco, e podemos sentir a glória dEle inundando todo esse lugar. Amado, nesse momento, não se importe quem está do seu lado, não se importe com o irmão do seu lado, não se importe com a pessoa do teu lado, mas veja o Senhor pela fresta da rocha, se for preciso, mas não deixe passar esse momento sem você sentir a presença de Deus. É muito importante para nós a presença de Deus. Não me faça ir daqui se o Senhor não for comigo, Deus. Não me faça sair desse lugar se a Tua presença não for comigo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu preciso, eu necessito. Não aceite na sua vida menos do que a glória de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crer, você crê? Então você verá a glória de Deus. Oh, aleluias. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós temos necessidade. Nós não conseguimos mais viver essa vida sem o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nós precisamos, nós necessitamos, nós temos desejo pela presença do nosso Deus, pela glória do nosso Deus. Não saia daqui hoje da mesma forma que você chegou, mas saia cheio do Espírito Santo, saia cheio da glória de Deus, contagie as pessoas que estiverem do seu lado, leve a glória de Deus para onde você for. Que essa palavra nessa noite, querido, possa marcar a nossa vida, que nós possamos ser marcados, que nós possamos reavaliar a nossa vida e ver se realmente Deus tem sido o maior vilão contra o nosso tempo. Se realmente Deus tem roubado a maior parte do nosso tempo. Porque se tem sido Ele, glória a Deus, aleluia. Mas infelizmente para muitos não é.
Ele precisa, o maior tempo nosso, não vou dizer o maior, o melhor tempo nosso, diário, tem que ser para o Senhor. Porque nós queremos o melhor dele para nós. Deus deu o melhor dele para nós, Deus deu o seu Filho para nós. E nós temos dificuldade em liberar o nosso melhor a Ele. Mas queremos o seu melhor. Na verdade queremos não, já foi dado. Ainda que Ele não fizesse mais nada por nós, ainda assim eu o adoraria. Porque Ele já fez tudo por nós, Ele já provou, na cruz do Calvário, Deus já provou que nos ama dando o seu Filho, e o seu Filho provou que nos ama se entregando na cruz por nós, e agora eu provo que todo o meu tesouro estará nele, toda a minha riqueza estará nele, todo o meu tempo é dedicado a Ele, no nome de Jesus, amém? Glorificado seja o nosso Deus. Querido, essa com certeza foi uma palavra profética, e nós precisamos profetizar e declarar. Você sabe por quê? Porque vai chegar o tempo em que nós não teremos mais tempo de ter um tempo com Deus. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai enquanto pode achar, ou o contrário, buscai o Senhor enquanto pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Vai chegar o momento, o tempo que nós não teremos mais tempo. Então esse é o momento, não perca essa oportunidade de entrar na presença do Senhor. Não perca essa oportunidade. Porque às vezes Deus marca um encontro conosco e nós não vamos a esse encontro. Esse culto é um tempo que o Senhor marca, é um encontro que Deus marca conosco. E muito poucos são aqueles que valorizam. Você pode ver que tem poucas pessoas aqui hoje, uma pequena multidão aqui. Domingo passado tínhamos bem mais pessoas. Nós precisamos valorizar mais o tempo que o Senhor dedica para nós. Amém ou não? Glorificado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos e glorificar o nome do Senhor, e dizer para Ele com as nossas palavras que Ele é a essência da nossa vida. Você vai gastar uns minutos aqui orando e adorando o Senhor, dizendo para Ele que não há outro além dEle. Senhor, não há outro além de Ti na minha vida. Senhor, eu não adorarei a mais ninguém ou mais nada, porque só o Senhor tem palavra de vida. Eu acompanharei o Senhor por onde o Senhor for. Assim disse os discípulos. Oh meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ajude, Senhor, nos ensine o caminho, Pai, nos coloque, Senhor, na rota, aonde o Senhor vai passar, nos leve para a fenda da rocha, Senhor, nos coloque ali, Senhor, no lugar aonde podemos acessar o Senhor, aonde podemos ter acesso, aonde podemos ver a Tua glória. Senhor, nós entendemos que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias lá fora. Nós entendemos isso, Senhor. Meu Deus, vá de encontro àqueles que estão me assistindo em casa, aqueles que estão me vendo agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vá, Senhor, e coloca, Senhor, na mente e no coração dessa pessoa, que, Senhor, o tempo com o Senhor é o tempo mais precioso que eu tenho. Oh Senhor, nós queremos a partir desse momento dedicar o melhor ao Senhor, entregar em Tuas mãos aquilo que nós temos de mais precioso. Ajude-nos, Senhor. Nós dizemos para o Senhor nesta noite que o nosso trabalho, os nossos bens, a nossa família, Senhor, não há nada nessa terra que tome o lugar do Senhor na nossa vida, ou que deveria não tomar o lugar do Senhor. Nós reafirmamos essa aliança de viver para o Senhor, de servir o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora. E durante esse louvor você tem ainda mais essa oportunidade de se dobrar diante do Senhor. De levantar a tua cabeça e dizer: Senhor, Tu és a preciosidade para mim. Enquanto adoramos o Senhor com esse louvor, você pode entrar na presença dEle nesse momento e ter um tempo de qualidade, um tempo precioso na presença dEle. Amém? Aquele tempo que o Senhor muitas vezes esperou e você não foi.
Aquele tempo que você tinha com Ele há um tempo e hoje não tem mais. Você pode devolver a Deus hoje, nesse momento, esse precioso tempo, em nome de Jesus. Aleluias. Onde você estava? Por que não chama mais? Por quê? Porque você não foi?